Lucas capítulo 6. Vamos lá. Versículo 1. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Ou seja, tirando a casca ali para comer o miolo. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Ou seja, para aqueles fariseus, aquele grupo religioso, aquele grupo religioso acreditava que era pecado o que Jesus estava fazendo. Lícito é isso. Olha, lícito é aquilo que é permitido por lei. Ilícito é aquilo que não é permitido por lei. E eles diziam: por que vocês fazem aquilo que é ilícito? Estavam acusando Jesus de cometer pecado. Verso 3. Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? No templo existia 12 pães, chamado pães da proposição, que significa pães da presença. Era apenas um símbolo da comunhão de Deus com o seu povo. E aqueles pães, eles eram trocados todo sábado. E os pães velhos eram dados aos sacerdotes. E somente aos sacerdotes. Apenas os sacerdotes podiam comê-lo. Porém, a Bíblia diz que Davi estava sendo perseguido por Saul. Não deu tempo de fazer a marmita. Saul queria matá-lo. Não deu tempo de Davi falar para Saul: Saul, deixa eu só fazer a marmita, porque senão eu vou morrer de fome no meio do caminho. E Davi foge. E Davi foge e chega à casa de Deus. E quando ele chega ali, a única coisa que tinha para comer era aqueles pães, que eram dados aos sacerdotes. E Jesus então diz: olha, aqueles pães eram dados apenas aos sacerdotes. Mas Davi comeu e não cometeu pecado. É isso que Jesus está dizendo. Verso 5. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Está dando para me ouvir aí, Rodrigo? Bem, tá bom. Verso 6. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida, ou seja, tudo engruvinhada. Os escribas e os fariseus, esses líderes religiosos, observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Aqui, o contexto todo já dá a ideia de quanto que os fariseus, eles queriam sistematicamente perseguir Jesus. Porque os discípulos, na primeira história, eles estavam caminhando, estavam no campo. E os fariseus estavam ali de espreita, investigando Jesus, para ver se Jesus pecava. Olha que coisa. E aqui, mais uma vez, eles estavam ali naquela sinagoga, num culto, não para ouvir a palavra de Deus. Não, de maneira alguma. E nem também para investigar aquilo que era dito. Para ouvir, analisar e ver se eles estavam errados. Não! Eles já tinham concluído que Jesus tinha que estar errado. Que Jesus tinha que ser pecador. Porque se Jesus não fosse pecador, eles teriam que mudar de vida. Então eles já haviam decidido: Jesus é um homem mau. Jesus é pecador. Verso 8. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito ou não fazer o bem ou o mal? Você percebe o tamanho da estupidez que está acontecendo aqui? Consegue perceber? Jesus tem que chegar a esse nível. Jesus não é o estúpido aqui, o estúpido são os fariseus. De Jesus ter que perguntar: pode fazer o bem no dia de sábado? Ah não, dia de sábado é proibido fazer o bem. É um absurdo isso. É simplesmente um absurdo o que está acontecendo aqui. E por mais absurdo que seja, nós inúmeras vezes fazemos isso aqui. Salvar a vida ou deixá-la perecer, é proibido isso? Ajudar alguém num dia de sábado? E, fitando todos ao redor, disse ao homem, fitando, colocou seus olhos fixos em todos:
estende a mão. Irmãos, só um parênteses, deixa o seu filho ler a Bíblia essa aqui, que é difícil. Se o seu filho quer ficar forte levantando chinela havaiana, ele não vai ficar forte. Se ele quiser ficar forte, ele precisa levantar um peso maior do que a sua força. E o mesmo acontece com você. Se você quer crescer, você precisa ler o difícil. E essa minha versão aqui é um pouquinho mais difícil, mas é a melhor que tem. Revista e atualizada. Vamos lá. Verso 11. 10 ainda, né? E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Você notou também isso aqui? O cara tem a mão engruvinhada. Aí Jesus falou, estica. Senhor, é a única coisa que eu não posso fazer. Ele assim o fez. E a mão lhe foi restaurada. Fé. Nós geralmente esperamos que Deus faça alguma coisa para daí então crermos, não é? Não. Jesus dá a ordem, o rapaz crê e aí então ele é curado. Às vezes nós esperamos que Jesus estique a nossa mão para daí então crermos. Não. Ele ordena, pule. E aí então eu vou te segurar. Creia, confie, sem enxergar nada. E aí então eu vou te mostrar o caminho. Verso 11. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Lá em Mateus é descrita a mesma história. Essa passagem aqui, 21 aqui, ó, essa passagem, versículo 11, que eles ficam irados e discutiam sobre o que eles iriam fazer em relação a Jesus. Lá em Mateus tem um detalhe a mais. Lá eles disseram assim, como nós iremos matá-lo? Era isso que eles estavam discutindo. O que eles estavam discutindo aqui era isso, Mateus explica. Como nós iremos matá-lo? Não é possível isso. Ajudar alguém em dia de sábado, isso é pecado. Isso não é possível. Isso aqui você pode pensar que está muito distante de nós. Não está. Isso aqui é uma história que tem a ver com como lidamos com a Bíblia, com os mandamentos de Deus. Como? Como nós lidamos com todos os mandamentos de Deus? Jesus come e cura num sábado. Os fariseus se aproximam e dizem, é pecado. O que vocês estão fazendo é pecado. Como? Como nós podemos transformar a nossa religião em algo tão maligno ao ponto de acharmos que em nome de Deus é melhor que alguém morra no sábado? Como é possível que isso aconteça também exatamente hoje? Que cada um de nós aqui possamos correr esse risco de transformar a nossa religião numa prisão. O sábado era de descanso, mas os fariseus haviam transformado o sábado em uma prisão. Em uma prisão. O que define um fariseu? O fariseu é um símbolo maligno de hipocrisia. Nós inúmeras vezes estamos acostumados com a seguinte definição do fariseu. O fariseu era um homem religioso, que dava dízimo, que frequentava o culto, que colocava uma Bíblia debaixo do braço, mas batia na mulher, mas tratava os outros de maneira incorreta. Essa é a definição clássica que nós temos do fariseu e está completamente correta. Mas por trás disso há um princípio maior. Sabe o que resume um fariseu? E o que pode nos resumir? Um fariseu se dizia cumpridor da lei, mas ele inventava uma própria lei ao distorcer o texto sagrado por conta de seu coração maligno. Um fariseu se dizia amante da Escritura, se dizia crente em Deus, se dizia povo de Deus, mas como ele interpretava a Escritura de maneira incorreta, ele fazia uma lei para si mesmo. E como? E por quê? Porque o seu coração maligno fazia com que ele distorcesse a Escritura. O que a Bíblia diz é que a lei de Deus é boa, que o sábado é bom. Mas a interpretação errônea que os fariseus fizeram do sábado transformou aquele mandamento de Deus, que era um mandamento para descanso, eles o transformaram em prisão. E é o que eu e você também podemos fazer. O que essa história tem a nos contar hoje? O tema dela, a hipocrisia de uma religião, e eu estou pensando aqui em mim e você, acima de tudo,
de uma religião que pode transformar a vida dos outros no inferno. Mas a maior lição de todas, de todo esse texto aqui, é uma: que Deus nos ama. Pastor, está escrito isso aqui? Você vai perceber. Essa é a grande lição desse texto. Que a maior lei de Deus é a preservação da vida humana. Que a maior lei de Deus é a lei que diz respeito ao bem-estar de suas criaturas e de seus filhos. Essa é a lei que move o coração de Deus. Que Ele nos amou de tal maneira que tudo o que fez foi por amor a cada um de nós. O amor de Deus pelo seu povo é a maior lei do Senhor. Primeiro princípio, uma pergunta. Jesus não guardou o sábado? A acusação dos fariseus está correta? Jesus pecou? Os fariseus interpretavam o sábado de maneira errada. Os fariseus achavam que o mandamento de não trabalhar no sábado significava, inclusive, não poder nem mesmo descascar ali aquela espiga e comer. Não podia nem mesmo curar alguém no sábado. É o que eles diziam. Estava incorreto. Mas inúmeros cristãos também interpretam de maneira errônea esta passagem. Porque sabe o que eles dizem? Está vendo? Jesus disse aqui, eu sou o Senhor do sábado. Ele quebrou o sábado, ele pode, porque ele manda no sábado. Ele pode fazer o que ele quiser. Jesus não guardou a lei. Foi isso. Por quê? Você tem que seguir a lei da graça, meu querido. A lei do amor ao próximo. E a lei do amor ao próximo diz que podemos quebrar qualquer lei. É o que eles dizem. É o que os cristãos modernos dizem hoje. Não, não é isso. O próprio Cristo aqui dá 2 argumentos para provar sua inocência. Para dizer que ele não tinha pecado. E veja, se essa interpretação que muitos pastores moderninhos, que se chamam de não fariseus, fazem, acerca da passagem que Jesus quebrou a lei, meu querido, estamos todos nós condenados. Por quê? Ora, porque se Jesus não cumpriu a lei, ele não pode nos resgatar da maldição da lei. Se Jesus não cumpriu o sábado, estamos todos no inferno. Todos nós. É óbvio que Jesus cumpriu a lei. E Jesus mesmo disse em Mateus, não penseis que eu vim revogar a lei, eu vim cumprir. Eu vim cumprir. Então, isso é um absurdo. Jesus cumpriu a lei e está alegando aqui inocência. O que ele está dizendo é, eu não guardei a tradição dos anciãos. Eu não guardei a interpretação errada que vocês fizeram do texto. Agora, a lei de Deus eu guardei. Só que, é com base nessa ideia distorcida desse texto, que inúmeros cristãos dizem, olha, em nome do amor, nós podemos quebrar a lei. Santo Deus, a lei é a exata expressão do amor. A lei foi feita para o bem do homem. Quebrar a lei é quebrar o homem. Veja Romanos 13:10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Mas é impressionante como cristãos moderninhos, como pastores moderninhos, que colocam uma camisa havaiana, um cabelinho com gel, e fala, é nós, mano. E eles acham que simplesmente porque eles fazem isso, eles não são fariseus. Mas veja, o farisaísmo não é exatamente isso? Achar que a nossa espiritualidade se mede com coisas exteriores? Não é isso? Nós não pensávamos assim, poxa, aquele cara é um fariseu. Por quê? Só porque ele acha que ele usa terno, ele acha que ele é espiritual, ele usa terno, mas bate na mulher dele. Ele é um fariseu, ele acha que a vida espiritual dele se mede apenas com o exterior. Ele é um fariseu. Aí o outro vai e coloca uma bermuda, aí ele diz, está vendo? Agora eu não sou fariseu. É a mesma ideia do fariseu, que a vida dele é medida com base na roupa. E aí então, ele acha isso. Eu não sou fariseu. Porque eu falo humano, porque eu digo, gente, é em nome do amor, não liga muito para a lei. Isso aqui é fala de fariseu. É o fariseu moderninho. É o fariseu descolado. O fariseu, em resumo, ele é definido por alguém que distorce a Escritura. Que distorce a lei de Deus. E esta é uma frase moderna que nós ouvimos constantemente, de inúmeros pastores. Não ligue, estamos na época da graça. Não fique preso a regras. Se preocupe com o amor. Mas Paulo está dizendo, gente,
A lei é o amor. Se você diz que não se preocupe com a lei, você está dizendo, então não se preocupe com o próximo. Por quê? Porque a lei diz o quê? Não fira o seu próximo, não roube o seu próximo, não traia o seu próximo, não minta para o seu próximo. Em resumo, ame o seu próximo. O que a lei diz é, ame, porque quem ama não mente, quem ama não rouba, quem ama não engana. Como alguém então chega e diz, estamos na época da graça, não se preocupe com a lei. Paulo diz em Romanos 7, a lei é boa, a lei é espiritual, o mandamento foi dado para a vida. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Ele possui 176 versículos. Em todos os versículos, em todos, o tema é apenas um, a lei de Deus. 176 versículos. E em todos, Davi enaltece a lei de Deus. Por exemplo, no Salmo 119, versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Que nós não tenhamos a atitude de muitos evangélicos modernos. Olha, não se preocupa com a lei, se preocupa em seguir o seu coração. Santo Deus, esse meu coração que a Bíblia diz que é corrupto e enganoso? Esse? Você está de brincadeira. Mas essa é a atitude que as pessoas têm hoje. Elas não estão muito preocupadas em entender a lei de Deus, entender a Escritura, descortinar, entender o significado, o que Deus realmente quer dizer aqui. O que essa passagem significa? Não, elas estão na época da graça. E na época da graça, o que vale é a sua sinceridade de coração. Ou seja, a sua sinceridade de coração é mais confiável do que a Bíblia. Essa é a geração que nós vivemos. Isso é fariseu também, é o fariseu moderno. É o fariseu moderno que distorce a lei de Deus, que não se preocupa com a lei de Deus. No Salmo 119, versículo 77, Davi diz, na tua lei está o meu prazer. Davi diz que ele tem prazer na lei de Deus. Como? Inúmeros evangélicos dizem que não tem prazer em seguir a lei de Deus. Pastor, é porque não há um texto dizendo que nós não estamos mais debaixo da lei? Sim, mas como quase tudo o mais que eles interpretam errado, essa aqui é outra passagem que eles interpretam de maneira errada. Nós não estamos debaixo da lei. A lei são os mandamentos, uma parte dela. Não mate, não roube, não minta. Então significa dizer que eu posso matar e mentir? Era isso que Jesus estava querendo dizer por meio do apóstolo Paulo, quando disse, não estamos mais debaixo da lei? Óbvio que não. O que ele quis dizer é, nós não estamos mais debaixo da condenação da lei. Por quê? Porque todos nós quebramos a lei. E o que a lei diz é que aqueles que pecam devem morrer. Nós não estamos mais debaixo dessa sentença. É só isso que significa. Que nós não estamos mais debaixo da lei no sentido de que não estamos mais sozinhos na jornada para cumprir a lei. Agora, é uma heresia evangélica moderna, dizer, não ligue para a lei, não se importe em quebrá-la, não se importe. No Novo Testamento, um homem mente, ele quebra a lei, e aparentemente não se arrepende, e a mentira dele nem foi assim, digamos, tão cabeluda. Ele vendeu o terreno por um valor X, que eu vou ilustrar aqui como 100 mil reais. E ele foi e trouxe 50 mil na igreja e disse, gente, 50 mil foi o valor total que eu vendi o terreno. Ele mentiu. Pedro então o chama e diz, por que você fez isso? Ninguém pediu que você trouxesse isso aqui. Se você vendesse e ficasse com você, não teria problema algum. Mas por que você quis mentir para Deus? E aí diz o texto então que Pedro o sentencia, inspirado por Deus, à morte. O cara cai duro ali, no meio do culto. Imagina isso. Aí vem a mulher dele. E Pedro pergunta, por quanto que você vendeu o terreno? E ela, 50 mil. Safada. É o seguinte, que ali é o caixão do seu marido. Pode cair lá dentro, minha filha. Vai morrer também. Na graça, gente. Na época da graça. Que distorção maligna desse fariseu moderninho. Aí você acha, fariseu e aquele pastor da assembleia, de terno.
Não, fariseu é aquele moderninho também, o Lucinho, que veste roupinha de chapolim, mas distorce a lei de Deus, porque não se mede o farisaísmo de alguém apenas pela roupa. E todos nós, nesse sentido, somos tentados a ser fariseus, ao distorcer a Escritura, de acordo com as nossas cobiças, de acordo com o nosso coração pecaminoso. Essa é a essência do que é um fariseu, distorcer a Escritura, como os fariseus o fizeram. Distorcer e criar a sua própria lei. Aqui, na Bíblia, não há um lugar que proíba o que Jesus está fazendo. Os fariseus que criaram suas próprias leis e disseram, Jesus está pecando. De acordo com que lei? Com a lei deles. E assim, aqueles fariseus, ao quebrarem a lei de Deus, eles estavam trazendo peso para os homens. O mandamento do sábado não era para trazer descanso? Que descanso tinha Jesus e seus discípulos passando fome? O mandamento do sábado não era para descanso? Você acha que aquele rapaz com a mão ressequida teve maior dia de descanso do que aquele sábado que Jesus o curou? Mas os fariseus, por interpretarem a lei de Deus de maneira errada, estavam trazendo sofrimento para as pessoas. Vou te dar um exemplo disso moderno, um exemplo moderno disso. Do fariseu moderninho, que veste bermudinha, cabelinho arrepiado, se veste chapolim e por aí vai. Vou te dar um exemplo. Esses fariseus moderninhos, eles dizem constantemente, não julgueis, não é? Não julgueis, pastor Rodrigo, não julgueis. Toda semana eu recebo um não julgueis. Eu já tenho até umas 5 respostas prontas, eu já estou a topar. Não julgueis. E distorcem o texto. Por exemplo, eu estou lá fazendo uma crítica, dizendo, aquele pastor ali, ele fez isso, isso, isso. Eu não conheço, eu não tenho nada contra a pessoa dele, gente. Mas o que ele está pregando é heresia, aí eu falo, isso aí está errado. Aí eles escrevem, não julgueis. Vou te contar um exemplo, uma historinha. Um dia, eu estava pregando na rádio, que eu prego aqui, né, obviamente, e a pregação era sobre Eliseu e sobre falsos profetas, que enganam as pessoas, que roubam as pessoas. E então, uma pessoa estava me ouvindo na rádio. E ele estava frequentando, fazendo parte de uma campanha de uma igreja, bem universal. E então, ele já havia se comprometido com o gerente do seu banco a fazer um empréstimo de um dinheiro que ele não tinha condição na hora, mas para dar lá na campanha. Porque ele queria prosperar e o pastor lhe disse isso. Vai lá e faz um sacrifício. E ele estava indo fazer um empréstimo. E aí, eu não sei se ele estava no carro, em casa, ele ouviu a pregação. E eu falando sobre isso. Esses homens malignos, enganadores, malignos. O cara estava todo endividado. Ele já estava endividado. E qual a solução que o pastor deu para ele? Faz mais uma dívida. Essa foi a solução. Para quê? Para dar o dinheiro aqui na igreja. E aí, ok. Ele ouvindo a pregação, ele já estava indo fazer o empréstimo. Aí ele desistiu de fazer o empréstimo. Ele saiu daquela igreja, procurou uma outra igreja, e a vida dele começou a se acertar. Mas aí, o fariseuzinho moderno vem e diz para mim, não julgueis, pastor. Não julgue os lobos. Quem é você para julgar? E aí, esses fariseus modernos estão permitindo que as ovelhas sejam devoradas por esses lobos. Está vendo o fariseu moderno? Ele às vezes tem toda uma falinha moderninha, toda uma roupinha moderninha, a igrejinha deles pode ser moderninha, mas a fala deles é mais velha do que o capeta. É a mesma falha maligna daqueles fariseus, de distorcerem a Escritura para trazer prisão às pessoas. E é o que nós podemos fazer. É o que nós. Veja hoje, o culto. Ao fariseu antigo. Qual é o fariseu antigo? O fariseu antigo é aquele que vem para o culto, ele cumpre um ritual, mas o seu coração não está ali. Esse é o fariseu antigo, não é? Ele vem para o culto, ele vem com a biblinha debaixo do braço, mas ele não é crente de verdade. A gente diz, fariseu, está lá no culto, mas em casa é o demônio. Fariseu, com certeza, ele é fariseu. Mas aí nós temos o fariseu moderno. Sabe qual é o fariseu moderno? É aquele que faz do culto uma rave. O culto é uma rave, tem jogo de luz.
E aí tem show, e tem teatro, e tem aniversário do pai, do tio, do periquito, não sei quem lá mais. Porque ele diz, nós não somos fariseus, não estamos presos a regras. Só que a Bíblia diz que o culto deve ser feito de acordo com a Escritura determina. E no culto deve existir apenas oração, adoração e exposição da palavra. Não é minha interpretação, apenas é da história da igreja, que via o culto como casa de oração e não como show de entretenimento. Que culto não é para homenagear mamãe, papai, nem titia, nem criança, porque o culto é para Cristo ser homenageado, para que Cristo seja cultuado. O culto não é dia de teatro, de outra coisa, ainda que o teatro possa ser uma bênção em outro lugar, mas não no culto. Não no culto. Porque o que a Escritura determina, de acordo com o Antigo Testamento, tendo como molde o templo, é que no culto existe apenas oração, adoração e exposição da palavra. Porque a igreja é casa de oração, disse Jesus. Mas aí, eles acham que não são fariseus. Porque são modernos. Não. Ele apenas criou uma maneira moderna de se rebelar. Ele não está prestando culto de acordo com o que a Escritura diz. Não está. E é o que eu e você podemos enfrentar em toda a nossa caminhada cristã. O dilema do fariseu, que não é apenas uma questão de exterior. Não é apenas uma questão exterior, mas é uma atitude para com a Bíblia. Atitude de distorcer o texto e transformá-lo em uma prisão aos outros. De distorcer o mandamento de Deus por conta de nosso coração pecaminoso. Segundo, Jesus estava comendo, ele não estava trabalhando. Eles o acusaram. Olha, é proibido trabalhar no sábado e vocês estão trabalhando. Descascar uma espiga e comer é trabalho? Gente, o que acontece? Que o ser humano é ignorante ao extremo. Como pode isso? Uma coisa é ir para a lavoura no dia de sábado, com a foice na mão, e começar a colher das 6 da manhã às 6 da tarde para ganhar dinheiro. Outra coisa é descascar, é debulhar. Uma espiga, gente, e comer sem nenhum motivo financeiro, apenas existencial, para que ele se mantenha vivo. É a mesma coisa que trabalho que Jesus está fazendo aqui. Santo Deus! Em Neemias, põe lá. Colocou? Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Alguns homens da cidade de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixes e todo tipo de mercadorias à cidade para vender ao nosso povo no sábado. Contendi, ou seja, briguei. Briguei com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Está vendo? Ele está dando um exemplo aqui do que é profanar o sábado. Eles negociavam. Eles estavam trabalhando. O cara descascou uma espiga e comeu, isso é trabalho. Talvez lá em casa, fazendo a marmita, desse mais trabalho do que o que Jesus e os discípulos estavam fazendo ali naquele instante. Em qual lugar da Bíblia Deus proibiu comer no sábado? Santo Deus! Jesus não está pecando aqui. De maneira alguma. É claro, no Antigo Testamento, Deus enviou o maná na quinta-feira. Na sexta-feira, com porção dobrada, para que o povo não precisasse sair para colher no sábado. É claro que a maioria dos judeus assim o faziam. Tinham todo o seu preparativo para que houvesse o mínimo de esforço no sábado, para existir uma consagração maior a Deus e também para que eles pudessem ter um descanso. Agora, a Bíblia diz que Jesus era tão corrido, era tão ocupado, que ele não tinha nem mesmo tempo para comer. Comer. Tamanha era a demanda exigida dele de prestação de serviço a todas aquelas pessoas que estavam ali, seja curando, orando, pregando, o dia inteiro. Eles estavam exaustos. Exaustos. E aí, numa situação de necessidade extrema, ele simplesmente, passando pelos campos, como ordenava a Escritura, que se você passasse por um campo, mesmo que não fosse seu, e
houvesse espigas, ou seja, algum tipo de grão no chão, você poderia comer. Jesus estava fazendo o que a lei permitia. E mesmo num sábado. Não havia problema nenhum em comer ali. Agora, os fariseus, eles criaram 39 leis. 39 leis acerca do sábado. Ou seja, Deus criou a lei. Mas eles falaram, não. Não é o bastante, não. Vamos dar uma melhorada nesse negócio aí. Vamos dar uma melhorada. E aí criaram 39 leis. 39 leis. É isso que nós podemos fazer. Eu sei, eu citei aqui outros exemplos, mas a minha grande preocupação sempre é comigo e com você. Nós podemos ouvir, por exemplo, uma pregação sobre que o homem deve ser o cabeça de sua casa. E aí a gente transforma isso numa prisão, assim como os fariseus transformaram. Transformaram o dia de descanso em prisão. Os discípulos estão ali com fome, eles dizem, não, pode comer não. Vou morrer de fome. Morre aí. É melhor morrer de fome glorificando a Deus. Transformaram o mandamento do sábado numa prisão. Numa prisão. E nós também podemos transformar. Nós ouvimos o mandamento que diz que o homem seja a cabeça de sua casa. E aí o distorcemos. Fazemos desse mandamento uma prisão em nossa casa. Nos transformamos num ditador. Achamos que a nossa esposa não tem que apitar nada, não tem que falar nada. Achamos que os nossos filhos não podem fazer nenhum tipo de reclamação contra nós. O dízimo é um mandamento bíblico e é motivo de alegria. Mas as pessoas podem transformá-lo numa prisão. Numa prisão. Por quê? Porque roubam as pessoas, porque enganam as pessoas. E as pessoas continuam ali num lugar de maldição. Enfim, são tantos mandamentos, mas talvez bem atual, seja a música. Como que inúmeros fariseus transformaram a ideia da música em uma prisão. Como assim, pastor? Inúmeros evangélicos dividem assim o assunto da música. A música feita por crente e a música feita por ímpio. É a música gospel e a música secular, eles dividem. Então, o cristão apenas ouve música gospel. Ele não escuta música secular. Isso é uma herança talvez meio pentecostal. É proibido, é pecado. Mas, assim, esse mesmo povo assiste o The Voice. Eles não percebem a hipocrisia do negócio. Eles não percebem. Mas tá bom. A primeira questão é, a música foi feita apenas para culto? A música foi feita apenas para ser religiosa, ter cunho religioso, sacra? Apenas que fala sobre Deus? Não. Cantares é um livro bíblico. O nome diz Cantares. Quem cantava o quê? Salomão cantando para sua mulher. E coisas assim bem excitantes, do tipo, oh mulher, você é que nem a égua do faraó. Ei, coisa linda, hein? Irmã, fala a verdade. Você chega na sua casa, seu marido fala, amor, você está que nem aquela égua lá. Eita! Fala a verdade, hein? Que bênção. E aí, enfim, ele fala, seus seios são lindos, seu corpo é isso, aquilo outro e tal. Era música. Música. Segunda coisa é, ímpios não fazem nada que presta? Essa é a segunda pergunta. Fazem coisas que prestam, sim. Ímpios, às vezes, desenvolvem remédio que vai curar inúmeras pessoas. A gente chama isso de graça comum. O que é graça comum? É uma graça que Deus dá a todos. Uma medida pequena, obviamente. Não dizendo que salvará a todos. Mas algumas coisas Deus dá também aos ímpios. Por exemplo, em Mateus, Jesus diz, Deus faz cair a sua chuva sobre maus e bons. Ou seja, os ímpios também desfrutam, sem merecer, inúmeras dádivas de Deus. Inúmeras. Porque Deus concedeu a todos, mesmo aos ímpios. De maneira que, aquela divisão lá, eu lembro, oh meu Deus do céu, alguém fazia muito sucesso, aí os caras falavam, fez pacto com o diabo, que só pode ter feito pacto com o capeta para ter isso aí. Não,
Por exemplo, o Neymar. Neymar não tem pacto com o capeta. Ele é meio endemoniado, mas não tem pacto com o capeta. Não tem nada a ver. Nem tem isso. De onde está isso na Bíblia, gente? Cadê o endereço do capeta para a gente fazer o pacto com ele? Como é que é isso? Que loucura! Que doideira! Pastor, mas ele não é ímpio? Sim. Não foi o capeta que deu o dom a ele? Não. O capeta não dá nada, ele não tem nada. Como é que ele pode dar alguma coisa? Ele rouba. O talento que o Neymar tem vem de Deus. Deus o fez rápido. Deus o fez forte. O talento que ele tem vem de Deus. Mas o Neymar não retribui a Deus o talento que ele ganhou. É isso. Mas não foi o diabo que deu a ele. Tudo que existe, a Bíblia diz em Tiago, tudo de bom que existe, foi Deus quem deu. Tudo. Inclusive na vida dos ímpios. Aquela cantora ímpia, depravada, aquela voz maravilhosa que ela tem, foi Deus quem deu a ela. Ela não está utilizando a voz dela da maneira que Deus quer. Mas foi Deus quem deu. O diabo não dá nada. Tudo que existe vem de Deus. Deus é dono de tudo, de todos os talentos, dons e riqueza. Então, um ímpio, ele recebe coisas e às vezes, mesmo sendo pagão, ele compõe, faz certas coisas que são boas. Não por ele mesmo, pela graça de Deus sobre ele. Isso não significa que ele é salvo, que ele é crente. Não é isso que eu estou dizendo. Vou te dar um exemplo. Como que Deus faz cair chuva sobre maus e bons, e às vezes ele permite algumas gotas de inspiração, que o ímpio, mesmo sendo um relógio quebrado, acerta de vez em quando, umas 2 vezes. Por exemplo, uma vez eu estava mostrando para um rapaz crente uma música. Ele estava dizendo, não, o crente ele só ouve música feita por crente. Eu falei, não é essa a divisão correta. A divisão correta é, o crente ouve música que não vai contra a sua fé. Essa é a divisão correta. O crente não pode ouvir músicas mentirosas, que condenam a sua fé, que falam de mentiras. Essa é a divisão. Sabe por quê? Porque há inúmeros crentes fazendo músicas que são mentirosas. Como, por exemplo, a música Sabor de Mel é um grande exemplo disso. Foi um religioso que fez, alguém que se diz crente, e a música é ímpia, é pagã. Totalmente pagã. Aí eu mostrei para ele. Ele não sabia de quem era a música. A música Fogão de Lenha, interpretada por Chitãozinho Chororó. Que, em resumo, a letra da música fala sobre um rapaz que estava em busca de fama, mas percebeu que aquilo era uma estupidez. Que o que vale a pena na vida são os relacionamentos, a sua família. Isso é a coisa mais importante. Você discorda disso? Você acha que está errada a letra? Só que aí eu não falei para ele de quem era a música. Aí eu falei, vem aqui, vou te mostrar uma música aqui. Aí mostrei para ele. O que você achou dessa música aqui? Aí ele falou, boa, muito boa. De quem é? Do Fernandinho? Eu falei, não, do Chitãozinho. Não, essa aqui é do Chitãozinho. Isso é importante, sabe por quê? Quando seu filho tiver 15 anos, qual vai ser a resposta que você vai dar a ele? Pai, por que não ouvimos essa música? A resposta que eu dou para o meu filho hoje é, porque essa aqui, filho, independente de quem fez, é contra a minha fé. Eu não posso cantar, por exemplo, aquela música, acho que é Adriana Calcanhoto, que ela fala assim, eu vou pisotear você, eu não lembro como é que é a letra, mas eu sei que a letra é mais ou menos assim, eu vou arrebentar a sua vida, lembra? Vou fazer da sua vida um inferno. Pra quê? Que é pra ver se você volta. Eu acho linda a voz da mulher. Linda! E a melodia? Linda! Mas eu não posso cantar uma música dessa que vai contra a minha fé. O amor, de acordo com a Escritura, é o altruísmo. É sofrer em prol do outro. Mas a música diz, eu vou fazer da sua vida um inferno para você voltar para mim. Isso não é amor. Eu não posso cantar a música, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Vai contra a minha fé. Vai contra a minha fé. Eu não posso cantar inúmeras músicas evangélicas. Elas vão contra a minha fé. Eu não posso cantar. Aquele que não me ajudou vai se arrepender. O veneno até escorre. Eu não posso cantar uma música dessa, independente de quem fez. Independente de quem fez. Esse dia eu estava vendo uma música americana, eu não lembro o cantor, mas em resumo a música falava assim, que eu vou ser o homem que vai te proteger e te guardar. Vai cuidar de você até o fim. Não é isso que Efésios diz?
Que o homem cuida e protege a sua esposa e é fiel a ela até o final? Não é isso? Mas, pastor, aí não dá, porque como é que eu vou fazer? Pessoas não podem usar essa liberdade aí para o mal? Esse descanso para o mal? Com certeza. Mas eu não vou colocar jaulas, nem em mim, nem nos outros, porque o homem mau distorce o que eu digo e o que Deus diz. O que os fariseus faziam? Olha, gente, para o povo não correr o risco de pecar contra o sábado, vamos acrescentar um monte de lei aqui? Tudo bem, Salomão cantou a música sobre o amor pela esposa, mas tem muita gente aí fazendo do cônjuge um Deus, então vamos proibir tudo. Vamos proibir. Não, é um absurdo. Uma vez eu fui pregar numa igreja, aí o cara falou para mim assim, que a igreja tinha o dogma, não podia jogar futebol. Você acredita? Não podia. Não podia. Eu falei, por que não pode? Não, porque tem muita gente que fica viciada, e é verdade. É verdade. Eu falei para ele, não, tudo bem, mas tem gente viciada em outras coisas também, inúmeras outras. Tem gente viciada no whey protein. A saúde não é uma coisa boa? Fazer um exercício? É bom. O cara fica viciado. Tem gente viciada em pescar. Deixa a família dele, fica lá dias, pesca e acabou. E aí? Não, mas não podia. Aí, olha que coisa. Mas aí o líder me disse assim, não pode. O dogma da igreja diz que não pode jogar. Mas eles jogam. Aí eles jogam escondido e finge que a gente não sabe e a gente finge que não vê. Eu falei, você é louco? Você é doido, né? Depois você não sabe porque todos os seus jovens da sua igreja estão tudo perdidos, hipócritas, saindo da igreja. Por conta da hipocrisia, a coisa sem lógica. Leis que aprisionam as pessoas. E eu nem vou falar daquelas leis mais antigas, né? Tinha igreja que tinha lá placa assim, do que era proibido. Proibido Coca, proibido não sei o quê. Coca-Cola, sério. Tinha lá, Coca-Cola, futebol, não sei o que lá, bababá. Eles vão acrescentando dogmas, eles vão por eles mesmos. Você acha que eu não tinha vontade de colocar burca em todas as irmãs aqui? Com certeza. Todas as irmãs de burca, todo dia. Seria uma benção, hein? Seria uma benção. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ficar acrescentando lei. É óbvio. Eu posso pregar e dizer, irmã, isso aqui é roupa de crente? Isso é roupa de crente? Mas aí os fariseus, não, eles acrescentaram 39 leis. E transformaram o sábado, que era dia de descanso, em prisão. Prisão. Há inúmeros lixos na televisão? Com certeza. No cinema? Com certeza. Inúmeros. Inúmeros. E aí então por isso os fariseus colocaram também. Proibido TV, proibido. Enfim. No passado já foi proibido ir ao teatro. Por quê? Por conta das inúmeras imoralidades que lá haviam. Mas nós temos que ter sabedoria para saber o que é bom e o que é ruim. Temos que ter discernimento para saber, essa música não é de Deus, não importa quem o compôs, sendo um crente ou não. Essa música eu posso ouvir, não importa quem o compôs. Ela fala a verdade. Porque às vezes, até o burro fala coisas inteligentes. Às vezes, até o mentiroso solta algumas verdades. Às vezes, até o relógio quebrado dá a hora certa. O que Jesus está dizendo é isso. Vocês não entendem a lei, coisa alguma. A lei foi feita para o bem do homem, para a preservação da vida. Por que não trabalhar todo dia? Sem parar. Para preservar a vida humana, para que você não se mate de tanto trabalhar e fique exausto. Mas como que o cara vai estar com descanso, faminto? É disso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está tratando aqui. E aí, olha que coisa. Jesus cita Davi. Olha, vocês estão dizendo que eu não posso comer hoje, né? Então eu vou te ensinar uma coisa aqui. Vou te mostrar uma coisa. Davi, ele não podia comer aquele pão em dia nenhum. Ele chegou, o pão era apenas aos sacerdotes. E me explica, por que Davi não pecou? Se ele comeu um pão que era destinado apenas aos sacerdotes. Como eu disse, Saul queria matar Davi. Davi fugiu, não deu tempo de fazer marmita, estava morrendo de fome, exausto, numa caminhada a cavalo, uma corrida a cavalo.
chegou ali desesperado, morrendo de fome. Ele chega ao templo e a única coisa que tinha para ser servida era o pão que era destinado aos sacerdotes. E o sacerdote então dá o pão. E diz o texto que não comete pecado. Como é que pode isso? O que Deus está dizendo aqui? O pão era sagrado, mas há uma lei maior. A vida humana é a coisa mais sagrada que existe. Isso aqui é uma declaração de amor de Deus por nós. Não há nada mais sagrado que a vida humana. Nada. Nada. Nada mais importante que a vida humana. E em terceiro lugar, para encerrar, nunca é pecado fazer o bem. Onde a lei proíbe fazer o bem a alguém no sábado? Onde? Onde está descrito isso? Que curar no sábado é pecado. Onde? Aquele rapaz que foi curado da mão ressequida nunca teve tanto descanso como naquele sábado. Se o fariseu encontrasse um homem caído no chão, semi-morto, ele não o ajudaria, por seria trabalho. Isso de fato aconteceu. Lembra da parábola do samaritano? Um homem cai no chão, aí passa um judeu, passa um sacerdote e não faz nada. Ali o motivo com certeza era outro, não era apenas a questão do sábado. Mas é isso, não posso fazer o bem aqui porque é sábado. Deixa o cara morrer aí. Deixa ele aí na situação de desgraça, de sofrimento, limitação. Não, o que Jesus está dizendo é, a lei é para o bem do homem. As leis que Deus nos deu são exatamente como aquele pai. Sabe aquele pai que fala, não enfia o dedo na tomada. Não enfia o dedo na tomada. Por que o pai diz isso? Porque o pai é um corta-prazer? Porque o pai quer te privar do bem? Foi exatamente isso que o capeta diz para Eva. Deus diz que vocês não podem comer dessa árvore. Sabe por quê? Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele. E Deus não quer dividir a glória dele. A acusação que o capeta fez na cabeça de Eva, ele continua fazendo na minha e na sua cabeça. Em todo o tempo. Achando que as leis de Deus, jogando na minha e na sua cabeça, que as leis de Deus são duras e difíceis. Que Deus está nos privando do prazer. Que Deus está boicotando a nossa felicidade e o nosso descanso. Sendo que a verdade é outra. A verdade é que Deus nos ama. As suas leis são leis de um Pai amoroso. Portanto, não ouça. Não ouça esses pastores modernos fariseus. Esses pastores modernos fariseus que dizem não ser fariseus. Não os ouça quando eles dizem, não ligue para a lei de Deus. Não se importe. Não se importe. Apenas se importe que você esteja com sinceridade no coração. Não ouça esses homens. Em segundo lugar, que nós jamais transformemos a lei de Deus em prisão, em sofrimento para os outros. Que nós não sejamos hipócritas. E ao invés de usarmos a Bíblia para fazer o bem aos homens, nós podemos usar a Bíblia para rebaixar os homens, para humilhar os outros, para achar que nós somos melhores que os outros. E dessa maneira, nós transformamos a lei de Deus, que foi feita para o bem do próximo, numa prisão a todas as pessoas. Mas, lembre-se disso. Deus nos amou. É isso que essa história tem a nos dizer. Deus está dizendo isso para mim e para você. Não há nada mais sagrado do que a vida humana. Deus cria todas as coisas e diz, é bom. Mas quando Ele cria o homem, Ele diz, é muito bom. É muito bom. Deus envia o seu Filho para morrer por nós. Deus cria todas as coisas, mas o homem Ele cria e sopra o seu espírito. Porque o homem é único. Nada em toda a criação se compara com o homem. Sabe por quê? Porque tudo foi criado conforme o poder de Deus. Mas o homem foi criado conforme a imagem e semelhança do Senhor.